Hoje é dia 16 de janeiro de 2022, domingo. Estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Narrações do Infinito. É uma obra produzida pela FEB, Federação Espírita Brasileira, onde é um diálogo entre Camille Flammarion, um astrônomo, e Lumen, é o pseudônimo utilizado por um amigo com o qual ele conviveu e que, após o desenlace do corpo físico, os dois dialogaram. Então, esta obra, ela foi produzida no ano de 1866, pela primeira vez, através da revista Século XIX, e publicada a 1º de fevereiro de 1867. Posteriormente, através de cópias, foi reproduzido outras vezes. Primeira narrativa, Lumen, Resurrectio Praeteriti, pretérito ressurrecto. Querens, questão, Lumen é o pseudônimo do amigo de Camille Flammarion que respondeu. Querens, vós me haveis prometido, ó Lumen, vós me haveis prometido, ó Lumen, fazer a narrativa desta hora estranha entre todas, que se seguiu ao vosso derradeiro suspiro, e descrever de que modo, por uma lei natural, embora muito singular, revistes o passado no presente, e penetrastes um mistério que havia permanecido oculto até hoje. Lumen, sim, meu velho amigo, vou cumprir a promessa, e graças à longa correspondência de nossas almas, espero compreendereis este fenômeno estranho, entre aspas, conforme o classificastes. Há contemplações cuja força o olhar mortal não pode suportar. A morte que me liberou dos frágeis e fatigáveis sentidos do corpo ainda não vos tocou com a sua mão emancipadora. Pertenceis ao mundo dos vivos. Apesar do isolamento de ermo, essas reais torres do Arrebal de Saint-Jacques, onde profano não vem perturbar vossas meditações, onde o profano não vem perturbar vossas meditações. Fazeis, sem embargo disto, parte da existência terrestre e das suas superficiais preocupações. Não vos admireis, pois no instante que vos associardes ao conhecimento de meu pretérito, o convite para que vos isoleis ainda mais dos ruídos exteriores e me presteis toda a intensidade de atenção, de que o vosso espírito seja capaz de concentrar nele próprio. Querens, serei todo ouvidos para vos escutar, ó Lumen, e todo o meu espírito estará concentrado em vos compreender. Falai sem receio, sem circunlóquio, e designai-vos a me fazer conhecedor das impressões ignotas para mim que sucedem à cessação da vida. Lumen, que por onde desejais comece a narração. Querens, se bem recordastes, a partir do momento em que, mãos trêmulas, eu vos fechei os olhos, gostaria que dali ou daí partisse a vossa origem. Lumen, a separação do princípio pensante e do organismo nervoso não deixa na alma
nenhuma espécie de recordação. É como se as impressões do cérebro, que constituem a harmonia da memória, se apagassem inteiramente e fossem logo restabelecidas sob outro modo. A primeira sensação de identidade que se experimenta depois da morte assemelha-se à que se sente ao despertar durante a vida, quando, acordando pouco a pouco à consciência de manhã, ainda está penetrado pelas visões da noite. Chamado pelo futuro e pelo passado, o espírito busca a seu turno retomar a plena posse de si mesmo e deter as impressões fugidias dos sonhos esvaecido, do sonho esvaecido, que passam ainda nele com respectivo cortejo de quadros e acontecimentos. Às vezes, absorvido em tal retrospecção de um sonho cativante, sente sob as pálpebras que de novo se fecham os elos tênues da visão reatados. E o espetáculo prosseguir recai então no sono ou no sonho, e uma espécie de meio sono. Assim se balança nossa faculdade pensante ao sair desta vida, entre uma realidade que não se compreende ainda e um sonho não desaparecido completamente. As mais diversas impressões se amalgamam e se confundem. Sob o peso dos sentimentos perecedouros, tem saudades da terra de onde se vem exilado. É então oprimida por um sentimento de tristeza indefinível que pesa sobre nossos pensamentos, nos envolve de trevas e retarda a clarividência. Querens, experimentastes essas sensações imediatamente após a morte? Depois da morte? Mas não existe morte. O fato que designais sob o nome, ou sob este nome, sob tal nome, a separação entre o corpo e a alma, não se efetua, por assim dizer, sob uma forma dita material, comparável à sensação química dos elementos dissociados que se observa no mundo físico. Não se percebe essa separação definitiva que vos parece tão cruel, mais do que se pode perceber um recém-nascido saindo do ventre materno. Somos verdadeiramente, ou somos verdadeiros nascidos para a vida celeste, tal qual o fomos para a vida terrestre. Tal qual o fomos para a vida terrestre. Apenas não estando a alma envolta nas faixas corporais que revestem na terra, adquire ela mais prontamente a noção do seu estado e da sua personalidade. Tal faculdade de percepção varia, todavia, essencialmente de uma para outra alma. Há as que durante o viver nunca se elevaram rumo do céu, nem sentiram o desejo de penetrar as leis da criação. Essas, dominadas ainda pelos apetites corporais, permanecem longo tempo em estado de perturbação e de inconsciência. Outras existem, felizmente, que desde esta vida voaram com as suas aspirações aladas rumo aos cimos do belo eterno. Estas veem chegar com calma e serenidade o instante da separação. Elas sabem
que o progresso é a lei da existência, que entraram no além, numa vida superior, a quem segue passo a passo a letargia que sobe ao coração. E quando o último movimento vagaroso e insensível para em seu curso, elas estão acima do corpo e daí já observam o adormecimento. Libertando-se dos liames magnéticos, sentem-se rapidamente arrebatadas por uma força desconhecida rumo do ponto da criação. Aqui as suas aspirações, sentimentos e esperanças as atraem. Querens. A palestra que ora inauguro convosco, meu caro mestre, traz à memória os diálogos de Platão sobre a imortalidade da alma. E, igual a Fedro, que solicita seu mestre, Sócrates, no próprio dia em que havia de beber a cicuta, para obedecer à iníqua sentença dos atenienses, eu vos pergunto a vós que haveis transposto o termo fatal. Que diferença essencial distingue a alma do corpo, de vez que este perece, enquanto a primeira não morre jamais. Lumen. Não darei a esta questão uma resposta metafísica, a qual, de Sócrates, nenhuma solução dogmática, qual a dos teólogos, mas uma resposta científica. Porque vós, tal qual eu, dais somente valor aos fatos constatados pelos métodos positivos. Ora, pode-se distinguir no ser humano 3 princípios diferentes, ainda que reunidos. Primeiro, o corpo material. Segundo, o corpo astral. Terceiro, a alma. Menciono-os nesta ordem para seguir o método a posteriori. O corpo material é uma associação de moléculas formadas elas próprias, de agrupamento de átomos. Os átomos são inertes, passivos, governados pela força e entram no organismo pela respiração, alimentos, renovam incessantemente os tecidos, são constituídos por outros, são substituídos por outros e eliminados, vão pertencer a outros corpos. Em alguns meses, o corpo humano é totalmente renovado e nem no sangue, nem na carne, nem no cérebro, nem nos ossos resta um único dos átomos que o constituíam ou que o constituíam de todo alguns meses antes. Por intermédio da atmosfera, principalmente os átomos viajam sem cessar, um para outro corpo. A molécula de ferro é sempre a mesma, quer esteja no sangue que pulsa sob a têmpora de um homem ilustre, quer pertença a um vil fragmento enferrujado. A molécula de oxigênio é idêntica, brilhe no olhar amoroso da noiva, ou reunida ao nitrogênio, projete sua flama em um dos 1000 luzeiros das luzes parisienses, ou ainda tombe em gota d'água do alto das nuvens. Os corpos vivos atualmente são formados da cinza dos mortos. E se todos os mortos ressuscitassem, faltaria aos vindos, por último, fragmentos pertencentes aos primeiros.
E durante a vida mesmo, numerosas mudanças ocorrem entre amigos e inimigos, homens e mulheres, animais, plantas, trocas que causariam singular espanto ao olhar analisador. Quando respirais, comeis, bebeis, o que já foi respirado, comido, bebido, muitas vezes, tal é o corpo, um complexo de moléculas materiais que se renovam constantemente. O corpo astral, por assim dizer, o corpo astral é, por assim dizer, imaterial, etéreo, fluídico. É por ele que o espírito está associado ao corpo material. É o envelope da alma, a substância física do espírito. Pela energia vital, a alma grupa as moléculas, seguindo certa forma, e constitui os organismos. A força rege os átomos passivos, incapazes de se conduzirem eles próprios, inertes. A força os chama, faz com que lhe obedeçam, toma-os, coloca-os, dispõe-os conforme certas regras e forma esses corpos tão maravilhosamente organizados que o anatomista, o fisiologista contempla. Os átomos são permanentes. A força vital, não. Os átomos não têm idade. A força vital nasce, envelhece e morre. Um octogenário não é mais idoso do que um jovem de 4 lustros. Por quê? Os átomos que o constituem estão naquele apenas há alguns meses. E, além disso, não são nem velhos nem novos. Analisados os elementos constitutivos de seu corpo, não tem idade. Que envelheceu, pois o octogenário, sua energia vital, a qual outra coisa não é que uma aglomeração de energia do universo. E esgotada no corpo, a vida se transmite pela geração. Ela mantém o corpo instintivamente sem ter consciência dela própria. Tem um começo e um fim. É uma força física inconsciente, organizadora, conservadora do corpo. A alma é um ser intelectual, pensante e material na essência. O mundo das ideias no qual vive não é o mundo da matéria. Não tem idade, nem envelhece. Não muda um mês ou dois. Não muda em um mês ou dois. Igual ao corpo, pois, decorridos ano, lustro, decênios, sentimos que conservamos a nossa identidade, o nosso eu permanece. De outro modo, se a alma não existisse, se a faculdade de pensar fosse função do cérebro, não poderíamos continuar a dizer temos um corpo. Este seria o corpo que teríamos na ocasião. Além disso, de período em período, nossa consciência mudaria, não possuiríamos mais a certeza, nem mesmo os sentimentos de nossa identidade, e não seríamos mais responsáveis pelas resoluções segregadas pelas moléculas que haviam passado pelo nosso cérebro muitas dezenas de meses antes. Quer dizer, o corpo muda, o átomo, a cada respiração, a cada alimento, a cada água que você bebe. Existem partes no corpo da gente que duram um dia, células dentro do estômago, dentro do nariz. Então, existem coisas muito perecíveis dentro do corpo. Então, a mesma coisa. Isso nós estamos falando de uma peça, né?
Agora aqui ele está falando de átomos. Os átomos das pessoas vão renovando. Se isso fosse um fato da vida, a alma fosse essas moléculas físicas, se o corpo não tivesse uma alma, o que iria acontecer? Na hora que se mudasse um grupo de átomos, simplesmente o indivíduo seria outro, né? Então, uma decisão de hoje não tem nada a ver com o ser anterior, porque tudo nele mudou. Nós agradecemos a Jesus pela oportunidade dessa leitura e rogamos a assistência de Camille Flammarion, de Lumen e os bons espíritos, para que nessa empreitada nós possamos dar a melhor interpretação, refazer o espírito com que esta obra foi construída, né? Esse diálogo santo, esse diálogo sagrado, entre dois amigos, um que partiu e outro que ficou, e ambos consorciados tentam trazer a nós outros um implemento novo, para que nós compreendamos a seriedade com que os dois amigos se confraternizaram, cada um do seu lado, no plano físico, para que nós outros recordemos de nossa própria imortalidade e entendamos a necessidade do véu do esquecimento, que até o presente momento se fez oportuno, mas que certamente daqui para frente este véu, 2022, janeiro, dia 16, domingo, este véu se rasgue para todos nós, independentemente da situação em que nós estejamos, porque vivemos tempos delicados, tempos de transição planetária, e as coisas têm que ser aceleradas. Então, neste esforço inicial de Lumen e Camille Flammarion, para este momento em que nós estamos vivendo de véus rasgados, o mundo espiritual expondo-se de maneira escancarada para cada um de nós, que nós possamos fazer uma união de valores. Obrigado pela oportunidade e rogo a Deus que me prepare para interpretar da melhor maneira possível o espírito, o sentido, o valor desse diálogo, aquela época e o momento de véu rasgado que urge e que é uma determinação do mais alto, para que cada um de nós saiba, recorde, rememore e assuma uma posição, porque provavelmente atrasaremos em milênios a nossa evolução espiritual, senão é como aquela parábola do trabalhador da última hora. Alguém foi chamado ao trabalho 7 horas da manhã, o outro na última hora, quando por volta das 18 horas ou mais, né? O sol a pino, o sol quase declinando, um grupo de pessoas aceita o trabalho e recebe a mesma paga daqueles que trabalharam o dia inteiro. É uma metáfora, mas que mostra a singularidade da estação de desafio que todos estamos mergulhados no presente momento. Muita paz. Obrigado, Flammarion, obrigado, Lumen, obrigado, Jesus, obrigado a toda essa equipe de caminheiros do bem que nos assessora nesta